Sejam bem-vindos a mais um Sudoku Dicas, vídeo 40, entrando numa fria. Há alguns sudokus que são impossíveis de serem solucionados com lógicas, outro, como este, beiram a impossibilidade. O objetivo de trazer esse sudoku para análise é ver o quão complexo pode ser um sudoku. Ver que nosso conhecimento é minúsculo perto da grandiosidade global. Fica o desafio para você tentar resolver esse sudoku sem minha ajuda. Copie-o numa folha de papel e aceite o desafio. Temos 25 pistas. Será difícil? Espero que tenha tentado resolvê-los. Vamos à análise. Siga a rotina: varredura segmentar destrógena progressiva, isto é, da direita para a esquerda, percorrendo os números de 1 a 9. Segmento superior, menor número repetido é o 2. Como poderia ir para 3 casas, não anotar. Número 6, destacado em verde, pelo cruzamento com o 6 castor, excluo da casa em rosa. Só há uma única casa em amarelo para abrigar o 6 no segmento superior. Solução de A1 é 6. Segmento médio, único número repetido é o 9, destacado em verde. Cruzamento com o 9 em castor permite excluir das casas rosas. Casa amarela é a única que abriga um 9. Solução de E5 é 9. Segmento inferior, só o 2 se repete. Como pode ir para 3 casas, não vou anotar. Segmento vertical esquerdo, 5 em verde, ocupando a coluna esquerda e direita. No bloco 7 tem que ir para a coluna central e só há uma única casa disponível, destacada em amarelo. Solução de H2 é 5. Número 6 pode ir para as 2 casas em amarelo, anotar candidato. Segmento central, 3 pode ir para 3 casas, 9 já completo. Segmento direito, número 2 em verde, 2 castor, exclui da casa rosa. Solução de D7 é 2. Número 6 pode ir para uma das 2 casas em amarelo. Com a varredura e cruzamento das informações de bloco, linhas e colunas, descobrimos 4 soluções em azul e 2 pares apontadores em vermelho pequenos. Vamos percorrer os números de 1 a 9 e ver se conseguimos mais alguma informação. Número em destaque sempre em verde, casas disponíveis em amarelo, procurando bloco que só haja 2 possibilidades. No bloco 4, o 1 pode ir para 2 casas, anotar candidatos. Rotina igual, foco da atenção é o 2 e no bloco 5 só há 2 casas em amarelo, anotar candidatos lá. 3 em verde, muitas casas disponíveis, nada a anotar. Número 4 em verde, no bloco 4 e no bloco 9 pode ir para 2 casas, anotar candidatos. Número 5, no bloco 3 há 2 casas amarelas, já anotei os candidatos 5 lá. Número 6 destacado em verde, em azul já havíamos anotado ele como par apontador. Número 7, só uma única vez em toda a grade. Muitas possibilidades. Não anotar. 8 é a bola da vez. Repare que no bloco 7 só pode ir para as casas amarelas, que estão alinhadas, formando um par apontador que exclui o 8 da coluna 3. Então, no bloco 1 terá que ir para a coluna central. Como só restam 2 casas na coluna 2, anotar lá. No bloco 6, o 8 também só pode ir para 2 casas. Por fim, o 9 em destaque. No bloco 7, as 2 casas amarelas estão alinhadas, para apontador. Excluir o 9 da coluna 1. 2 possibilidades no bloco 1. Agora já dá para ver a fria que nos metemos. Não adicionamos mais nenhuma solução. Antes de completar toda a grade, vamos procurar casas que possam abrigar só 2 candidatos. Como localizar tais casas? Vamos procurar abrigos que estejam bem povoados. Olhe a linha H. Faltam 4 casas destacadas em amarelos. E H7 comporta só o par excludente 4Cs. Veja a casa H8. Não pode ser 2, 3, 4, 5, 6 e 9.
pode ser 1 ou 8. E a casa H3 também não pode ser 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Pode ser 1 ou 8. Temos 5 soluções, um par excludente e um 8. Então, na última casa amarela, tem que haver mais um par excludente, o 4, 6. Casa F2 não pode ser 1, 2, 4, 5, 6, 8 ou 9. Pode ser 3 ou 7. Casa D2 não pode ser 2, 3, 4, 5, 6, 8 ou 9. Pode ser 1 ou 7. Casa D1 não pode ser 2, 3, 5, 6, 7, 8 ou 9. Pode ser 1 ou 4. Casa E4 não pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 9. Pode ser 7 ou 8. Na coluna 2, só falta uma casa para completar a coluna. Temos um par excludente, 8, 9. Restaram então 1, 3 e 7 para completar. As casas em azul já estão definidas. Vamos completar as casas em amarelo. Vou completar um bloco inteiro de cada vez para ganhar tempo. Pronto, grade completada. Já deu para perceber que esse sudoku será um sufoco. Vamos corrigir esse erro. Eu já tinha um par excludente 8, 9, então não poderia ter inserido esse 9. Remover o 9 da casa C1. Vamos procurar trio excludente. Destaquei em verde 3 casas alinhadas na linha F, com os candidatos 3, 5 e 7. Remover 3, 5 e 7 do restante da linha. No bloco 1, as casas em amarelo são as únicas que pode abrigar o 1, para apontador que exclui outro 1 da linha B. Olhe para o bloco 5. Vou destacar em amarelo estas duas casas. Percebeu a dica? O 5 só pode ir para uma delas. Como estão alinhadas na linha D, posso excluir outros 5 desta linha. Olhe para o bloco 3. Vou destacar em amarelo duas casas. Qual é a pista? Viu que o 9 só pode ir para as casas destacadas? Para apontador, remover outros 9 da coluna 9. Destaquei 3 casas com os candidatos 2, 4 e 6. Que padrão é este? É um XY Wing? Reveja o vídeo 29, só XY Wings. Pivô em castor, ala X em amarelo, ala Y em verde. Casa alvo em rosa com o candidato complementar, a ser excluído, o 4. O 4 pode ver as duas alas. Não há mais estratégias básicas e intermediárias disponíveis. Vamos ter que recorrer às estratégias avançadas. Destaquei 5 casas com o candidato número 1, formando um círculo. Isto é um X-Cycle. X por lidarmos só com uma única incógnita. Vamos analisar os links entre os vários 1 destacados. Vamos iniciar na casa Castor. Imagine que este 1 não exista, roxo. Neste caso, este 1 deve existir, verde, que exclui outro 1 da coluna 8. Assim, H8 será roxo, não existe. H8 sendo roxo, H3 terá que ser verde, vai existir. Havendo um 1 em H3, não pode haver outro 1 em E3. E3 será roxo. Se não houver o 1 aqui, terá que haver o 1 na casa Castor. Resumo: se digo que na casa Castor não existe o 1,
Quando percorro o ciclo, descubro que o 1 de E9 deve existir. Posso excluir os outros candidatos de E9 e confirmar 1 nesta casa. Solução de E9 é 1. Excluir 1 das casas em rosa. Mais uma estratégia avançada. Agora com o candidato 3 em destaque. Se trata de um SC, colorido simples. Criar 2 conjuntos. Esse 3 sendo verde, esse outro será roxo. Assim, este será verde e esse outro será roxo. Agora veja esse 3 da casa rosa. Ele pode ver um 3 do conjunto roxo e outro 3 do conjunto verde. Ou seja, esse 3 não pode existir. Cadeia XY se baseia em casas bivalores. Só há 2 candidatos em cada casa. E o objetivo é identificar o início e o fim da cadeia e, se terminarem com o mesmo candidato, procurar um candidato que possa ver as 2 extremidades. 2 conjuntos, verde e roxo. O corpo da cadeia está destacado em castor. Casa inicial, verde. Casa final, amarelo. Nossa cadeia inicia com um 3 verde e termina com um 3 roxo. Ou seja, com certeza vai haver um 3 numa das extremidades. Então, uma casa que tenha um 3 que consiga ver as 2 extremidades será nosso alvo e o 3 eliminado dela. Esse 3 só vê uma das extremidades, não pode ser eliminado. Esse outro 3 também só vê uma extremidade. A mesma coisa com todos esses outros 3. Esteja atento às consequências de ter eliminado um candidato. Olhe a coluna 2. Temos o par excludente 1, 7 em B2 e F2, que exclui um 7 da casa F2. Conseguimos nossa sexta solução. Vamos eliminar o 3 do restante do abrigo. Já estamos com 12 minutos de vídeo e não resolvemos nem 30% desse sudoku. Vou preparar uma segunda parte. Enquanto isso, veja se consegue aquecer um pouco, tentando progredir nesse sudoku.